Vou falar hoje de um assunto muito importante, a finitude, o fim de todas as nossas relações. Você já deve ter se perguntado, será que existe esse felizes para sempre? Você já perguntou se esta relação ou aquela relação vai durar para sempre? Isso vai durar? E também se aconteceu com você o fato de um amigo que era muito amigo e pessoa muito próxima e que depois de um tempo você diz, mas eu mal conheço essa pessoa. Então acompanhe esse vídeo até o final, nós vamos refletir isso de maneira profunda, vamos entender um pouco mais sobre isso, que é uma das grandes causas nossas de sofrimento. Krishnamurti já falava sobre a questão da finitude e o entendimento da finitude. Krishnamurti, um dos maiores sábios da história da Índia. Krishnamurti falava o seguinte, falava que você pode verificar a espiritualidade da pessoa pela forma como ela encara a finitude, o fim das coisas, como ela percebe a questão da finitude da existência de todas as coisas. E a relação que você tem com a finitude, essa relação com o que vai acabar, com as coisas acabando, fala muito da sua espiritualidade. Fala muito de como você entende a espiritualidade, do quão elevado é a sua espiritualidade e do quão espiritual você é. Mas, num sentido mais profundo, Krishnamurti também coloca de que para a gente não precisar falar de espiritualidade, de que a sua relação com a finitude é muito da forma como você é estável, você é uma pessoa sábia, o quanto que você compreende o mundo, o quanto você compreende as coisas do mundo. E é sobre esse tema que a gente vai explorar aqui, um tema importante, fundamental. Eu peço que, se você tem alguém que você ama e que você quer aprofundar esse tema, diminuir o sofrimento dela, repasse esse vídeo, compartilhe. Se você precisa de um apoio, precisa de uma transformação, um maior entendimento sobre isso, nós temos a terapia, o processo de acompanhamento psicológico, temos a mentoria em yoga. Quem quiser aprofundar, né, o seu estudo, a sua prática, para esse entendimento, essa relação, tá bom? Está tudo à sua disposição. Seguindo com o assunto, nós temos a questão do Buda, que ensinou sobre impermanência. Esse é considerado um dos selos do ensinamento do Buda. É um dos selos, o que quer dizer, é uma das coisas que identificam que aquilo é um ensinamento do Buda. A tradição budista fala de 3 selos e um desses selos, uma dessas garantias de que aquilo é um ensinamento do Buda seria o ensinamento da impermanência. Mas a gente precisa entender que esse ensinamento da impermanência ele foi dado para as pessoas que tinham um tipo de um pensamento reificado, que se fala em reificação. Já ouviu essa palavra? Reificação significa quando você coisifica as coisas, quando você solidifica a experiência, o momento, quando você solidifica a forma de ver o mundo. Para esse tipo de pessoa, é que o Buda ensinou a impermanência. Então era para dissolver uma dificuldade das pessoas que são muito rígidas. Então foi ensinado a questão de que nada permanece, de que as coisas se transformam. Mas a gente vai entender melhor um pouco isso mais para frente nesse vídeo. Fica até o final que a gente vai entender melhor sobre isso. Mas antes, vamos falar das experiências, até para que seja real essa nossa conversa, não seja teórica demais, né? Tem 2 momentos na vida em que essa coisa da finitude ela é muito testada. A gente tem essa experiência muito próxima.
Uma delas é em relação aos parentes mais velhos. Nosso bisavô, nossa bisavó, nosso avô, nossa avó, que pela ordem natural das coisas tendem a partir, a ir para uma outra dimensão e a gente ter isso presente nas nossas vidas. Primeiro porque teoricamente eles são 4, né? Bisavô materno, materna, né? Bisavô, bisavó, avô, avó. Então a gente tende a viver essa experiência e aí refletir sobre isso. Aquela pessoa que era próxima da família e não está mais presente. Eu confesso a você que, pessoalmente, a morte da minha bisavó, que era uma pessoa muito próxima, foi para mim um momento de profunda reflexão sobre esse tema quando eu era criança. Eu não sei você, mas eu acredito que também, né, de alguma forma, um parente mais velho, mais próximo, deva ter trazido esse tema à sua mente de maneira muito intensa. E que é um tema que não é debatido com a profundidade e da forma que poderia dentro da nossa educação. Outra forma de ter contato com essa questão da finitude das relações são os nossos animais de estimação. Porque, em geral, eles vivem 12 anos, alguns um pouco menos, né, dependendo da raça, do tamanho, né, gato, cachorro, ou alguns um pouco mais do que 12 anos. Mas ter animal de estimação é trabalhar a questão da finitude, porque aquele ser tão próximo, tão presente, tão companheiro nosso, né, em 12 anos ele se vai. E você perde aquela presença que você tinha, né? Que você tinha se acostumado. E aí também você reflete sobre os valores das coisas, sobre a questão de que nada é duradouro, sobre a impermanência que nós falamos que o Buda procurava ensinar. Acredito que você tenha vivido essa experiência de alguma forma ou de outra. E aí nós vamos chegar a momentos mais árduos, talvez esses momentos que eu citei nos preparem para os momentos mais difíceis, que são as grandes perdas. As perdas de amigos, as perdas de companheiros, as perdas de pessoas mais próximas, pessoas relevantes. E essas perdas, essas despedidas, elas parecem mais difíceis, mas é talvez porque a gente não estava preparado, ou a gente não fale sobre isso, ou a gente não reflita sobre isso, ou a gente não quer refletir, a gente não quer entender, né, a realidade, né, dessas relações. No cinema, esse tema é tratado de uma maneira interessante em filmes que eu vou passar 2 aqui para você, se você se lembra, talvez se não, para quem não viu, assista, né? Mas essa questão da finitude é tratada de uma maneira belíssima no filme Blade Runner. O filme é de 1982 e existem os replicantes neste filme, que é uma espécie de robô quase perfeito que vive muitos anos, mais capaz na sua estrutura física do que o próprio homem de realização de coisas. E o personagem representado pelo Rutger Hauer é um replicante e que ele queria viver mais. Ele apenas queria viver mais. É quase um desejo de qualquer ser humano, né? E ele era um replicante, uma máquina. E nessa tentativa de viver mais, e no momento que ele percebe que isso não vai se realizar, ele faz uma profunda reflexão. Para onde vão os momentos lindos e maravilhosos que eu vivi? O que vai ser feito da beleza que foi a minha vida? É uma das cenas mais belas e marcantes da história do cinema. Se você não assistiu, Blade Runner, filme de 1982, com Harrison Ford no papel principal, vale a pena. E aí você vê essa cena quase final do filme,
Outro filme que fala da questão da impermanência, e aí fala de uma questão da impermanência dos momentos de vida, da impermanência das relações, da continuidade dos nossos modelos de vida. Thelma e Louise, de 1991, que é um filme que tem o Brad Pitt, mas que ele não é o ator principal no filme, mas ele está lá, Brad Pitt, nesse filme, 1991. Mas o filme tem as duas atrizes principais, a Geena Davis e a Susan Sarandon. E é um filme muito famoso, mas tem essa história do spoiler desse filme. Então eu vou parar por aqui. Tem uma questão forte de finitude nesse filme, que é dar fim a este momento que estamos vivendo. Como acaba este momento que nós estamos vivendo? Ele traz essa reflexão, né? Então, eu não quero falar mais sobre Thelma e Louise, porque vai que você não viu, mas ele traz isso. Às vezes, temos momentos de vida que a gente não quer que acabe, e eles naturalmente vão se terminar, e a gente não sabe o que fazer, né, quando eles acabam, ou o que a gente vai fazer depois, né? Então, assiste, se você não assistiu, Thelma e Louise, filme de 1991. Mas aqui a gente vai agora para um ensinamento mais específico que eu falei que ia trazer para vocês, com respostas mais profundas e interessantes sobre isso. O Buda ensinou o caminho do meio. E o caminho do meio não é nada meio termo. A ideia é que quem ensina caminho do meio como meio termo está ensinando errado, tá? É mais ou menos como, assim, o caminho, eu sempre dou esse exemplo meio... O caminho do meio entre a fidelidade e a promiscuidade seria ter poucos amantes. Não é isso. Não é isso. Não é meio termo das coisas. O caminho do meio entre o vegetarianismo e comer carne é comer pouca carne. Não. O caminho do meio não é isso. O caminho do meio é um ensinamento que o Buda dá entre a visão nihilista do mundo, de que tudo é passageiro, que tudo vai se transformar, que nada persiste, e que tudo vai mudar mesmo, e o pensamento materialista, que as coisas são como são, e precisam ser assim, e precisamos fazer as coisas se manterem dessa forma, uma visão mais firme. E o caminho do meio é uma visão que entende esses dois extremos e segue com o entendimento, é uma visão de compreensão. Você tem que perceber isso. O caminho do meio é uma visão de compreensão dos extremos, tá? Aí você compreende os extremos e toma uma visão, uma visão equilibrada, tá? Não é média, caminho do meio não é essa visão de tomar uma decisão de média, tá? É buscar uma visão equilibrada que compreende as visões extremas, ok? É importante essa coisa do caminho do meio, porque, por exemplo, tem uma história de uma pessoa próxima a mim que frequentava um centro budista e havia aprendido sobre a impermanência. E naquela semana ela tinha perdido, né, o pai dela tinha falecido. E ela muito triste, porque o pai era uma figura muito importante para ela, e ela foi nesse centro budista em busca de consolo. E a pessoa que ali acolheu ela disse: mas você não aprendeu nada sobre impermanência? Pare de chorar. Pare de chorar. Porque é tudo impermanente mesmo. Todo mundo vai morrer. Por que você está chorando? Você sabia disso? Isso é uma forma errada de ver o ensinamento da impermanência, porque a impermanência é um antídoto dado para as pessoas que eram, né, que reificavam as coisas. É um antídoto para os materialistas. Mas não é um ensinamento isolado. Porque o ensinamento de visão ampla do Buda era um ensinamento de caminho do meio, de uma visão equilibrada. Então, o que mostra isso, o que é? Uma visão real do que é a relação dessa filha com o pai. E a dor que ela sente é real. A dor da relação, o querer a relação, o querer a proximidade do pai, o querer a presença do pai é real. Essa sensação é real, essa busca é real. E dizer, mas ela é impermanente, isso vai mudar, então não dê bola para isso, é irreal. É querer ignorar algo que é real. O desejo de mantermos certas coisas é real.
E ao encarar isso como real, e encarar também que todas as coisas estão se transformando, também é uma coisa real, entende? E aí eu vou tomar minha decisão sabendo que esses dois extremos são reais. Isso é uma visão de caminho do meio. Aí eu vou entender melhor o papel da transformação e morte dentro de todas as coisas. E saber que transformação e morte, eles estão muito próximos. É preciso a morte para que haja transformação. É preciso o meu envelhecimento para o crescimento da minha filha. E na Índia, o símbolo disso é inclusive o mesmo símbolo. Shiva tem essa ideia de transformação e morte. Na figura de Shiva, eles representam na figura de Shiva essa ideia de transformação e morte. Por quê? Por que na figura de Shiva? Porque é preciso haver a morte para haver a transformação. Morremos a cada dia. Foi preciso morrer o Vitor aqui, criança, para nascer o Vitor adolescente. Foi preciso morrer o Vitor adolescente para nascer o Vitor adulto. E por aí vai. Nós precisamos, né, da morte do ensino fundamental na nossa formação para nascer o ensino médio e por aí vai. A morte acaba sendo necessária para o processo de transformação. Essa é uma visão de perceber o real, a tentativa de sustentar as coisas de maneira imutável. É uma sensação quase de congelamento, né? Congelar as coisas como são ou como estão. Essa é uma expectativa que não corresponde ao que você observa, ao que você vê no dia a dia, porque nós estamos se transformando. E aqui vai direto a questão para as relações, que era o ponto principal do vídeo, né? Qualquer relação, relação com companheiro, relação com pai, mãe, com filho, essas relações estão se transformando dia a dia. As pessoas que você conhece hoje não são as mesmas pessoas de ontem. Então tem uma beleza nisso, que é a beleza do momento presente. É você perceber que a relação, ela existe no presente. E ela deve ser curtida neste momento, no momento presente, no momento que ela está ali disponível. Ela só existe ali. A relação como era no passado, ela já não é mais, porque as pessoas já não são aquelas. Aquele velho ditado, Grécia Antiga, né? Que dois homens, o mesmo homem não se banha duas vezes. O mesmo homem não se banha duas vezes no mesmo rio, porque ele também está em transformação. Então, que nós fiquemos mais presentes na relação hoje disponível. Essa é a primeira coisa. A amizade hoje disponível. E que nós aprendamos a fazer novos acordos com essas novas pessoas que se encontram aqui hoje. Então essas novas pessoas, o que elas querem e como elas querem seguir daqui para frente? E aí amanhã elas serão outras pessoas e poderão gentilmente conversar sobre um novo acordo. E se conseguir fazer novos acordos, essas pessoas vão seguir em frente. Se elas não conseguirem, se uma quiser seguir e a outra não, é parte. Mas não haverá um resgate das pessoas do passado, porque elas não serão as mesmas. E elas podem, a cada novo acordo, decidir estar juntas ou não estar juntas. Porque é parte do processo, né, das pessoas. Eu conheço pessoas que tive relação que foram companheiros maravilhosos, companheiros fantásticos de vida. E que eu tenho lembranças e carinho grandioso. E que hoje não tem nada a ver comigo. A convivência seria esquisita. Porque não tem. Porque eu fiz o meu processo de transformação numa direção, essas pessoas seguiram outro processo de transformação numa outra direção, e hoje o universo de cada um é distinto. Então, para que forçar um acordo em universos tão distintos se a vida é tão infinita nas possibilidades?
Então pense sobre isso. Agora não é porque existe toda essa possibilidade infinita que você não pode renovar os mesmos acordos com os mesmos amigos, o mesmo companheiro, mas lembrando que são novos acordos, que você é uma nova pessoa e que a outra pessoa é uma nova pessoa. E que tomara que você, nova pessoa, e essa outra nova pessoa sejam interessantes um para o outro, senão vocês vão, felizmente, achar pessoas que são interessantes para você. Entende? Então, é olhar para a natureza das relações como elas são, olhar para a realidade das coisas como elas acontecem, sem julgamento excessivo, sem crítica excessiva, mas com muito mais compreensão sobre a sua natureza, a natureza do seu ser e sobre a natureza do ser do próximo. Tá? Se você consegue fazer isso, o desfrute do momento presente, o desfrute de estar presente com o outro, ele se amplia. E você vai ter na sua vida uma sensação de gratidão de ter aquela pessoa na sua vida, de descobrir aquela pessoa na sua vida, de ter aquela pessoa para conversar, de ter aquela pessoa para abrir o coração, de ter aquela pessoa presente para te escutar, para trocar, para ouvir o que você tem a dizer, ouvir seus sentimentos, valorizar um ao outro. Você se torna uma pessoa mais feliz, mais grata, justamente porque você encarou a dura realidade de que a gente está em transformação, que a gente está morrendo um pouco a cada dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele vem num momento muito especial. Eu perdi a... Não é certo falar perder. Mas eu tive hoje a notícia da passagem de um dos meus melhores amigos. Eu tenho vários grandes amigos, este foi um dos melhores amigos que eu tive na minha vida. E ele fez a passagem hoje, depois de 2 anos lutando contra um câncer difícil e ele dando um exemplo de superação a cada dia. Então eu quero dedicar esse livro ao Marcelo Caram, que meu parceiro de cursos, meu parceiro de palestras, meu parceiro de estudo do budismo, meu parceiro de meditação e que está agora fazendo a sua caminhada, levando a sua amizade para outros lugares. E eu quero levar a minha amizade a você, porque eu tenho certeza que o Marcelo é isso que ele gostaria que a gente estivesse fazendo, né? Como grande amigo que ele é, espalhar essa coisa da amizade, né? Eu fiz esse vídeo e montei esse roteiro porque um aluno me pediu, porque ele estava passando por uma perda. E eu estava preparando o roteiro quando eu soube da partida do Marcelo. E como dizia Jung, não há coincidência, o que há é sincronicidade. Esse material que eu faço para ajudar o outro acaba me ajudando tremendamente. E eu espero que ajude você. E eu espero que você perceba que você ajudando os outros, você está ajudando a si mesmo também. Tá? Me ajuda, compartilha esse vídeo, curte aí e vamos trabalhar, né, nas nossas transformações. Porque se a gente fizer isso e aceitar as nossas e as transformações dos outros, a gente vai seguir e a gente vai seguir mais feliz. Tá? Espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço. Até mais.